Se você acha que já viu tudo, prepare-se agora para a revelação mais perturbadora e perigosa que já foi ocultada da humanidade. Menos continue lendo antes que isso desapareça da internet. Nada começou com luzes no céu. Nada começou com um avistamento misterioso. A verdade começou no subterrâneo, em locais tão profundos e esquecidos que nem mesmo mapas militares os registravam. Ali, enterrados em quilômetros de rocha e concreto, uma equipe de cientistas renegados descobriu algo que nenhuma mente humana deveria compreender. Uma tecnologia extraterrestre tão avançada e potencialmente destrutiva que desafiava a própria definição de realidade. E o mais assustador, não era nova. Existiam indícios de que ela estivera ali antes do primeiro ser humano aprender a produzir fogo. Os cientistas que realizaram a descoberta não faziam parte de nenhuma instituição convencional. Eles não pertenciam a universidades, governos ou corporações. Eram, como ficaram conhecidos posteriormente, os fragmentados, uma coalizão internacional de pesquisadores desacreditados, expurgados por suas teorias consideradas heréticas e impossíveis. Mas enquanto a comunidade científica ria deles, eles continuavam investigando sinais, ruídos e anomalias escondidas em dados ignorados pelo mundo acadêmico. Foi assim que encontraram a primeira pista. Tudo começou com vibrações sísmicas impossíveis, registradas em regiões onde teoricamente não deveria haver atividade geológica. Oscilações ritmadas demais, precisas demais, quase como códigos. Os fragmentados, intrigados, começaram a sobrepor trechos dos registros com padrões matemáticos conhecidos, fractais, sequências de Fibonacci, distribuições espectrais. Em uma das simulações, a correlação foi tão perfeita que parecia um grito vindo do centro da Terra. Mas não era um grito. Era uma assinatura tecnológica. O grupo precisava localizar a origem exata do sinal. Durante meses rastrearam e cruzaram dados sísmicos globais, até apontarem um local improvável. Uma cadeia de montanhas desolada, sem cidades, sem estradas, sem nada além de rochas afiadas e silêncio absoluto. Quando chegaram ao local, a realidade se distorceu. Havia uma entrada artificial escondida sob camadas de terra compactada, tão perfeita e camuflada que ninguém jamais a encontraria sem saber exatamente onde procurar. Usando ferramentas improvisadas e equipamentos recuperados no mercado clandestino, os fragmentados abriram passagem. Por trás da entrada havia um túnel com paredes lisas, como vidro, mas sem qualquer sinal de desgaste, ferrugem ou envelhecimento. Parecia construído ontem. Parecia Bibo. Quanto mais avançavam, mais uma sensação de pressão invisível se acumulava atrás de seus crânios, como se algo observasse cada passo. As lanternas piscavam, os rádios explodiam em chiados frenéticos, e seus próprios pensamentos, segundo relatos posteriores, pareciam se fragmentar, ecoando dentro de suas próprias mentes. E foi no fim do túnel que eles encontraram a primeira câmara negra. A sala não tinha portas, não tinha janelas, não tinha fonte luminosa, mas ainda assim, era possível ver tudo dentro dela. A luz parecia surgir de lugar nenhum. No centro, repousando em uma plataforma suspensa, encontrava-se um objeto que desafiava as leis da física. Uma estrutura orgânico-metálica, que mudava de forma muito lentamente, como se estivesse respirando. A cada alteração, pequenas faíscas azuis corriam pela superfície, gerando ondas de calor e vibração que atravessavam o ar. Um dos fragmentados, especialistas em engenharia quântica, percebeu imediatamente que aquilo não era um artefato. Era um processador, mas não qualquer processador. Era uma espécie de cérebro artificial extraterrestre. E ele estava ativo. Ao se aproximarem do artefato, o tempo pareceu desacelerar. Um dos cientistas afirmou ter visto vários de seus próprios movimentos sobrepostos, como se o tempo estivesse tentando se dividir. Outro afirmou ter ouvido vozes em idiomas impossíveis. Um terceiro jurou que sentiu alguém tocando seu ombro, mesmo estando sozinho. Mas o mais aterrorizante foi quando o dispositivo começou a reagir à presença deles. Linhas luminosas surgiram em sua superfície, formando padrões que se alternavam entre símbolos desconhecidos e imagens que pareciam projeções holográficas. Cenas de lugares nunca vistos na Terra. Estruturas colossais flutuando acima de mares escuros. Formas de vida que não obedeciam à simetria biológica. E armas menos máquinas gigantescas, capazes de obliterar montanhas inteiras. Tudo produzido pela mesma tecnologia que dormia à frente deles. O grupo compreendeu duas verdades imediatas. A Terra não era a criadora daquela tecnologia. A Terra não era a primeira a encontrá-la. Enquanto investigavam a sala, acharam inscrições quase apagadas em uma parede lateral,
linhas retas marcadas com precisão cirúrgica, formando uma espécie de alfabeto angular. Uma das pesquisadoras reconheceu padrões similares em artefatos arqueológicos de civilizações antigas, sugerindo que humanos primitivos podem ter tido contato com essas estruturas subterrâneas milhares de anos atrás. A descoberta provocou uma fissura irreversível na percepção dos fragmentados. A humanidade não era a primeira espécie inteligente desse planeta a acessar aquela tecnologia. Talvez sequer fosse a única espécie inteligente com acesso a ela agora. E então, o núcleo da base despertou. O Tchê, o tremeu, as luzes internas do artefato intensificaram-se e uma onda de energia atravessou o ar com força suficiente para empurrar os cientistas para trás. Todas as paredes começaram a emitir sons pulsantes, lembrando batimentos cardíacos. Mas o verdadeiro terror veio depois. As projeções do artefato deixaram de mostrar imagens abstratas e passaram a exibir planetas destruídos, mundos inteiros partidos ao meio, superfícies queimadas por armas inimagináveis, civilizações reduzidas à poeira cósmica. E no fim, a imagem que paralisou todos, a Terra menos em ruínas, envolta por nuvens negras e rachaduras tectônicas. Os fragmentados tentaram recuar, mas o túnel havia se fechado. Eles estavam presos dentro de um organismo tecnológico que não apenas reagia às suas presenças, mas parecia avaliá-los, examinando suas memórias, conhecimentos e medos. Alguns relataram flashes de suas próprias vidas, projetados nas paredes. Outros afirmaram ter visto versões alternativas de si mesmos menos mortos. Foi quando compreenderam que o dispositivo não era apenas uma tecnologia, era uma arma bioconsciente, criada para prever, manipular e destruir civilizações. A base subterrânea não era um depósito, era uma prisão, e eles haviam acabado de destrancar a porta. Desesperados, começaram a registrar tudo em vídeos, áudios e anotações. Não sabiam se algum dia sairiam vivos menos, mas o mundo precisava saber. O artefato estava despertando e algo maior estava conectado a ele, algo que provavelmente nunca deixara o planeta completamente. Os fragmentados finalmente encontraram uma saída por um corredor lateral que antes não existia. Fugiram, carregando apenas parte dos dados, mas o núcleo continuava ativo, pulsando, enviando novos sinais para algum lugar. A pergunta que resta agora é: para onde? E pior, quem menos ou o que está recebendo essas mensagens? Desde então, relatos não confirmados mencionam drones sem identificação sobrevoando a região, satélites desviando suas órbitas, e frequências sísmicas menos as mesmas frequências, surgindo em diferentes partes do mundo, como se dezenas de bases subterrâneas semelhantes estivessem despertando ao mesmo tempo. Se uma tecnologia extraterrestre capaz de destruir planetas está emergindo novamente, a pergunta não é se os governos saberão. A pergunta é se conseguirão impedir, e se não conseguirem, talvez não exista amanhã. Se você quer saber a continuação desse mistério sombrio, compartilhe agora, antes que essa verdade seja silenciada de vez.